Olá pessoal, tá? Então nós vamos agora continuar, né, nossa aula de revisão do dia 3 de maio, tá? Falando da crise dos séculos 14 e 15, tudo bem? Tá? Então na aula passada, né, na aula do dia 3, nós comentamos a respeito da formação do feudalismo, comentamos a respeito das cidades, do comércio, tá? E agora vamos falar um pouquinho sobre as crises do século 14 e 15. Tá? Como a gente viu, né, no andamento da Idade Média, ao final da Idade Média já havia um grande desenvolvimento na Europa, né, que vai desembocar no Renascimento que a gente, né, já teve a oportunidade de falar, tá? E justamente então nesse momento, né, de grande desenvolvimento aconteceu uma grande crise econômica, social, tá? De certa forma política também, que a gente vai comentar tá, mais, né, e que, de certa forma, interrompeu aquele desenvolvimento que nós estávamos tendo. Tá? Então, o que a gente chama de crise do século XIV e XV, que são os séculos finais da Idade Média. Tá? Esta crise ela acelerou o processo de transformação do feudalismo para o capitalismo, assunto que a gente vai ver mais adiante. Tá? Mas então a crise do século XIV e XV ela acabou provocando mais rapidamente o final do feudalismo. Tá? E quais foram os fatores que provocaram a crise do século XIV e XV? Sem sombra de dúvida, o grande fator, um dos grandes fatores, foi a peste negra. Tá? A peste negra foi uma doença trazida pelos próprios comerciantes e navios, né, que vieram da Ásia, lá naquela região de Constantinopla, tá? E ela se espalhou primeiramente pelas cidades do sul da Europa, e aí através do próprio movimento dos comerciantes, né, de pessoas que eram viajantes, ela foi espalhando para outras regiões da Europa, né, atingindo principalmente os centros urbanos, tá bom? Tá? E o que provocou isso? Além de provocar a doença e falecimento de morte de muitas pessoas, ela deu uma paralisada propriamente na atividade comercial em alguns lugares. Tá? Então, entre os lugares que ela contribuiu para paralisar o comércio, para diminuir muito a atividade comercial, foi no sul da Europa, ali onde é a Itália, por exemplo, tá? E na região central, mais central da Europa, na região da Champagne, na França. Tá? Champanhe que dá até o nome de uma bebida famosa, né? Mas originalmente esse nome é de uma região, tá? E a tradução da palavra champanhe do francês para o português significa campanha, região de campos, tá? Porque a Champanhe tem essa característica, são grandes regiões de cultivos e tudo mais, onde se desenvolveram muitas cidades e ali tinham muitas feiras comerciais e a peste ela invadiu, tá? Essa região toda, tá? A peste na realidade era um conjunto de doenças, né, tendo como a principal a chamada peste bubônica, uma doença transmitida por ratos, tá? E pelo fato de ser transmitida por ratos, mesmo tomando algumas medidas que na época já se conhecia, que é um certo, assim, vamos chamar de isolamento, né? As pessoas, então, procuravam ficar longe dos doentes, né? Queimavam os corpos dos mortos, né? Né? Mesmo que eles não conheciam muito ainda bem a microbiologia, mas sabiam que isso dava um certo resultado. O problema é que os ratos passavam de uma casa para outra com muita facilidade, principalmente cidades, né, como as medievais, que não havia propriamente sistema de esgoto, né, coleta de lixo, essas coisas todas que são, né, para nós, de certa forma, normais e que atenuam muito a proliferação de doenças, tá? E que não havia naquele tempo, né? Se jogava esgoto à noite na rua, tá? Se fazia, né, as necessidades em potes, tá, em barricas, e muitas vezes eram jogados à noite na rua, ou no riacho que eventualmente passava perto da cidade, né, coisa, ou por dentro da cidade. Mas assim, né, o mundo, né, de infectante era muito alto, tá, facilitou muito então essa doença. Mas ela atingiu também os feudos, tá? Mas com a paralisação das cidades, a própria produção feudal também ficou muito diminuída, né? Tá? Bom, o efeito mais importante da peste nesse aspecto foi que acabou que dois países, né, se beneficiaram muito nesse momento, porque foram países menos atingidos pela peste. E eles foram os protagonistas de uma grande expansão comercial, tá? Estamos falando de Portugal e Espanha.
tá? E, né, a Inglaterra acabou também se beneficiando um pouco, Holanda, tá? Então, não só Portugal e Espanha, mas Portugal e Espanha foram os países que mais acabaram tirando proveito, embora não planejado, né, da peste, tá? Outro fator muito importante também foi a tomada de Constantinopla pelos turcos, tá? Porque Constantinopla, depois que acabaram-se as cruzadas, se tornou o grande local de passagem dos produtos, tá? Que vinham do Oriente, chamadas especiarias. Que vinham daquelas duas rotas comerciais, né? A rota das especiarias, a rota da especiarias que vinha da Índia, e tinha a rota das sedas, que vinha da China. Tá? Então eram duas rotas importantes onde vinha esse conjunto de produtos chamados especiarias. E esses dois caminhos passavam por a cidade de Constantinopla. Né? Então, com a chegada dos turcos, a invasão turca, né, os cruzados não conseguiram impedir que os turcos avançassem, né, sobre os lugares santos, e logo em seguida os turcos avançam sobre o Império Bizantino, tomam Constantinopla, né? Então isso começa a interrompido. Mas nesse momento começa a interrompido de novo Portugal e Espanha, que eram países que já estavam desenvolvendo as atividades comerciais marítimas, em função da peste negra, tá? São os países então que se lançam nos descobrimentos marítimos. Então, novos continentes vão ser descobertos, né? Novas regiões vão ser fornecedoras de produtos, das especiarias, o próprio Brasil, por exemplo, né, com açúcar. Então, aí nós temos, né, toda uma transformação que vem dessa tomada de Constantinopla pelo turco. Mas a tomada de Constantinopla pelo turco, por exemplo, foi fatal para a Itália, né? Aquelas 3 cidades famosas da Itália, comerciais, Veneza, Florença e Gênova sofreram muito com essa, né, com a tomada de Constantinopla, tá? Depois ela meio que se recupera, mas já nunca mais como antes, né? Porque Portugal e Espanha vão tomar a frente e tudo mais. Uma outra coisa também foi a falta de moedas, tá, gente? Falta de ouro e prata. Com grande desenvolvimento comercial, começou a faltar dinheiro para botar esse comércio em circulação. Então o ouro e a prata se valorizaram muito. Tá? E aí você começa a procurar ouro na África, por exemplo, né? Os árabes que viviam em paz ali com os europeus, né? Não eram muitos, mas tá? Começaram a fornecer ouro que vinha da região da África, né, do norte da África, etc. Mas aí, de novo, né, Portugal e Espanha são os países que começam a descobrir regiões do mundo, né, o caso da América, por exemplo, México, Peru, depois o Brasil com Portugal, né, que vão ser os grandes fornecedores de ouro e prata, né, 2 metais preciosos na época, muito importante para se fazer dinheiro. Hoje, né, gente, o dinheiro já não é mais feito de ouro e prata, tá? A própria moeda, né, aqueles pedacinhos de metal redondinho, são feitos com metais de pouca importância, porque hoje o dinheiro tem seu valor estabelecido, né, por órgãos governamentais, né, chamado bancos centrais, né, que existem em diferentes países do mundo, no caso do Brasil, por exemplo. Né? Então o mecanismo hoje de valorização da moeda era diferente daquele tempo, que a moeda tinha um valor nela mesma, tá? Contendo metal precioso. Tá? É uma outra forma de economia monetária, tá bom? Mas então, a escassez de ouro e prata foi um dos fatores muito importantes para essa crise do século XIV e XV, tá? E com isso, pessoal, nós estamos, né, terminando o nosso processo de revisão, né, referente à aula do dia 3, tá? Então, estou encerrando por agora, tá? Eu ainda vou deixar gravado para vocês uma revisão a respeito do Renascimento ainda, tá? Embora o professor Daniel também já fez isso, tá? Mas vou deixar uma revisãozinha a respeito do Renascimento também para vocês se lembrarem mais sobre esse assunto. Né? Eu estou ainda meio gripado aqui, tá? Ok? Mas nós vamos encontrar em breve, acho que em excelentes condições, em aulas presenciais, né? Ou aqui no AVA, tá? Ok? Então, tudo de bom para vocês. Dúvidas no chat ou no fórum, estarei respondendo, tá bom? Ok? Vou desligar a aula aqui no momento.